Se o agente entra num supermercado ou em outro estabelecimento comercial e tenta subtrair algo, mas é impedida a subtração em razão de o estabelecimento comercial ser monitorado por câmeras, há crime impossível ou há crime tentado? Essa é uma discussão bem interessante e que já está simulada pelo STJ. O STJ entende que só o fato de o estabelecimento comercial ser monitorado por câmeras, isso por si só não leva ao crime impossível. Mas pode sim haver crime impossível, dependendo da situação do caso concreto. Então, o que nós podemos entender? A princípio, como regra, não há crime impossível. Agora, se ficar provado, diante das circunstâncias do caso concreto, que era absolutamente impossível de se realizar, de se consumar o furto, tendo em vista a perfeição do sistema de monitoramento por câmeras, aí sim pode ficar configurada a figura do crime impossível. Para a gente entender bem essa figura, esse caso concreto, nós precisamos entender o artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal trata do crime impossível. E esse artigo 17 tem a seguinte redação: diz: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Aqui a gente precisa entender o seguinte: nós temos o crime impossível por inidoneidade do meio e por inidoneidade do objeto. São coisas diferentes. O meio, inidoneidade do meio, é a conduta empregada pelo agente criminoso. E essa conduta ela é incapaz de produzir o resultado desejado. Eu posso citar como exemplo de crime impossível por inidoneidade do meio, aquele caso em que o agente criminoso, querendo matar a vítima, atira com a arma sem balas, desmuniciada. Trata-se aqui de crime impossível por inidoneidade absoluta do meio. O sujeito que atira com uma arma sem balas, ele nunca poderá causar o resultado morte. A mesma coisa acontece também quando o sujeito A quer matar a vítima envenenada e, ao invés de ministrar veneno na comida da vítima, acaba ministrando uma substância inócua, por exemplo, açúcar. A inidoneidade aqui do meio é absoluta e vai configurar o crime impossível. Vejam que aqui existe tentativa. Ao atirar em B, objetivando matar B, entretanto, a arma de A estava desmuniciada, existe a tentativa. Agora, por questão de opção do legislador, o legislador resolveu não punir a tentativa. Então, vejam que quando o legislador, no artigo 17, ele faz essa referência, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, aqui não se pune a tentativa quando for inidoneidade absoluta do meio, porque há tentativa, só que a tentativa ela é inidônea, ela é absolutamente incapaz de qualquer ameaça ao bem jurídico tutelado. Então aqui não se pune a tentativa. Então não se pune a tentativa aqui por opção do legislador. A tentativa ela é inidônea, ela é inadequada e por isso o legislador resolveu não punir a tentativa. Agora, no caso de inidoneidade do objeto, aqui é diferente, é o objeto sobre o qual recai a conduta. Imagine que A quer matar B. Acorda às 3 horas da manhã sabendo que B está deitado na cama ao lado, vai lá, pega uma faca e dá 3 facadas em B, objetivando matar B. Entretanto, fica descoberto que instantes antes de B levar a facada, ele teria sofrido um infarto fulminante e já havia morrido.
Então, na verdade, ao desfechar as facadas, acabou dando facadas em um cadáver. Então, vejam que aqui não há tentativa. Por que não há tentativa? Aqui, na verdade, o que existe é a atipicidade da conduta. Por quê? Porque é atípico o agente criminoso A desfechar 3 facadas em um cadáver, no cadáver de B. Então vejam que enquanto aqui existe tentativa, mas a tentativa não é punida porque ela é inidônea, no segundo caso existe atipicidade da conduta. Muita gente boa na doutrina não faz essa diferenciação. Na verdade, a tentativa inidônea acontece só nesse primeiro caso. Só nesse primeiro caso é que existe tentativa, mas ela é inidônea ou inadequada porque ela não é capaz de colocar em risco o bem jurídico tutelado. Agora, no segundo caso, a inidoneidade absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta, o que existe é a atipicidade da conduta. A, ao desfechar 3 facadas em B, sendo que B havia morrido instantes antes, A acaba desfechando a facada em um cadáver. Essa conduta é atípica. A questão do supermercado, ela está nessa primeira situação. Nós temos que observar se a inidoneidade da conduta praticada, do meio praticado pelo agente, se ele é absolutamente incapaz de produzir o resultado desejado ou se ele é relativamente incapaz de produzir o resultado desejado. E o STJ já sumulou, e também esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só o fato de o estabelecimento comercial ser monitorado por câmeras, isso por si só não faz configurar um crime impossível. Isso pode ser até importante para a configuração do crime impossível, mas não é um fator determinante. Então, o que você precisa fazer diante de um caso concreto? Analisar todas as circunstâncias do caso concreto. Se o estabelecimento comercial tiver um sistema de monitoramento tão eficaz que é capaz de filmar todos os corredores do estabelecimento comercial, e se várias pessoas estão acompanhando esse monitoramento, isso torna-se que o fato seja absolutamente impossível de acontecer, pode sim configurar um crime impossível. Mas, volto a repetir, não é só o fato de o monitoramento por câmeras existir que vai levar como fator determinante ao crime impossível. Pode levar ao crime impossível, mas não é um fator determinante para a configuração do crime impossível. Vejam a súmula 567 do STJ que trata desse tema. O STJ diz na súmula 567, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Agora, vamos imaginar que, diante de um caso concreto, a partir da análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fica provado que o sujeito que foi furtar, ele foi filmado, por exemplo, colocando o objeto furtado na bolsa. E durante todo esse percurso dele no supermercado, ele estava sendo filmado, isso pode configurar um crime impossível se ficar evidenciado que era absolutamente impossível desse agente subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra dentro desse estabelecimento comercial em razão do monitoramento por câmeras. Então, na verdade, o que eu posso entender e concluir para você é que a gente tem que entender que há uma regra e uma exceção. Então, em regra, não há crime impossível. Não há crime impossível porque a inidoneidade do meio não é absoluta. A inidoneidade do meio ela é relativa. Pode ser que o estabelecimento comercial seja monitorado por câmeras e mesmo assim ter falhas e o agente criminoso pode ter uma chance de conseguir a subtração do objeto que ele pretende subtrair. Então, em regra, não há crime impossível. O fato de o estabelecimento comercial ser monitorado por câmeras, por si só, não configura o crime impossível. Agora, excepcionalmente,
Se ficar provado, diante das circunstâncias do caso concreto, que, em razão da perfeição do sistema de monitoramento por câmeras, era absolutamente incapaz de o agente criminoso conseguir subtrair o objeto que ele pretendia subtrair, aí pode sim configurar o crime impossível. Então, por exemplo, se no caso concreto ficar comprovado que o agente criminoso, desde o momento em que ele entrou no estabelecimento comercial, ele já estava sendo filmado, foi filmado colocando o objeto na bolsa, o objeto que ele pretendia furtar na bolsa, foi filmado durante todo o percurso dele no estabelecimento comercial. Várias pessoas acompanhavam isso e o sistema ele realmente não tem nenhuma fragilidade a ponto de permitir essa subtração. Aí, excepcionalmente, pode sim ser configurado o crime impossível. A mesma questão surge no que diz respeito ao agente criminoso que atira em um carro, atira querendo matar a vítima que está dentro de um carro blindado. Em regra, não haverá crime impossível, mas se você conseguir identificar que o sujeito atirou com um revólver 38 e a blindagem do carro era tal que permitia até mesmo a defesa de um tiro de escopeta, aí sim haverá crime impossível. Então, a configuração ou não do crime impossível nessas duas situações vai depender do caso concreto. Em regra, o sujeito vai responder por furto tentado no caso de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra e dentro de estabelecimento comercial monitorado por câmera. Por quê? Porque, em regra, esse monitoramento ele é frágil e permite apenas uma inidoneidade relativa do meio empregado e não uma inidoneidade absoluta. Agora, se diante das circunstâncias do caso concreto ficar comprovado que o sistema de monitoramento era tão perfeito que era absolutamente impossível de o agente criminoso realizar uma conduta e conseguir a subtração, aí pode ficar configurado o crime impossível. Mas, em regra, não há crime impossível e sim o agente responderá por crime tentado. Uma observação interessante que a gente precisa entender é que no crime impossível ele pode ser analisado ex ante ou ex post. O que significa isso? Esse critério ex ante aqui, ele é adotado, por exemplo, pelo Pierangeli e pelo Zaffaroni. Eles entendem o seguinte, que para você analisar a questão da inidoneidade absoluta do meio empregado pelo agente criminoso, você deve fazer uma análise ex ante a partir da observação de um terceiro. E se esse terceiro, fazendo essa análise ex ante, ou seja, antes do resultado, se ele identificar que não há ofensa ao bem jurídico tutelado, haverá aí um crime impossível por inidoneidade absoluta do meio empregado. A corrente mais adotada é o critério ex post, adotado pelo Fragoso e pela majoritária doutrina. A doutrina diz o seguinte, na verdade, o que serve para analisar a inidoneidade absoluta do meio empregado pelo agente criminoso é uma análise ex post. Por exemplo, o sujeito praticou uma conduta empregada para cometer o seu furto e você analisando posteriormente, você verifica que aquela conduta empregada ela é absolutamente incapaz de produzir o resultado desejado. E se você verificar isso após o acontecido e verificar que isso era absolutamente incapaz de produzir o resultado desejado, estará configurado aqui o crime impossível. Essa análise ex post, a partir das circunstâncias do caso concreto e da ocorrência do resultado, ela serve muito para a configuração ou não do crime impossível nesse exemplo que eu dei do furto praticado em estabelecimento comercial com monitoramento por câmeras. Se você analisar após a produção do resultado e identificar que esse agente criminoso ele foi filmado desde o momento em que ele entrou no supermercado, foi acompanhada essa filmagem desde o momento que ele saiu do supermercado e o monitoramento era tão perfeito que era absolutamente incapaz de o agente criminoso conseguir o resultado desejado, ficará configurado o crime impossível. Agora vejam que essa é uma exceção. A regra é que o monitoramento eletrônico
de estabelecimento comercial, por si só, não faz ocorrer o crime impossível. A regra é não há crime impossível, excepcionalmente pode haver crime impossível a partir dessa análise ex post, após o resultado, feita pelo Heleno Cláudio Fragoso e majoritária doutrina. Esse critério ex ante adotado pelo Pierangeli e pelo Zaffaroni é um critério importante que serve também para enriquecer, mas não é o critério adotado pela doutrina majoritária. A doutrina majoritária adota esse critério ex post, adotada pelo Heleno Cláudio Fragoso e pela doutrina majoritária. Uma outra coisa também que eu gosto sempre de ressaltar quando eu explico o crime impossível é que a gente não pode deixar de observar que o crime impossível ele se refere à inidoneidade absoluta do meio e inidoneidade absoluta do objeto. A tentativa inidônea só se dá no primeiro caso. Quando o legislador diz não se pune a tentativa por inidoneidade absoluta do meio ou do objeto, na verdade, tentativa inidônea só acontece nessa situação aqui. Nessa situação aqui, na segunda, o que existe é atipicidade da conduta. Por que a tipicidade da conduta? Se A quer matar B, B está dormindo, ele acha que B está dormindo, e ele desfecha 3 facadas em B, mas instantes antes B havia morrido, o que existe aqui não é tentativa inidônea, o que existe aqui é a atipicidade da conduta. A tentativa inidônea só se dá no primeiro caso, não no segundo caso. Eu espero que você tenha entendido a explicação que eu dei aqui hoje sobre crime impossível. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando no canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like neste vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas, para que a gente leve o conhecimento de direito penal profundo para todas as pessoas que objetivam passar no concurso público. Fique com Deus e em paz.